O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje para rezarmos a Santíssima Trindade, esse grande mistério, esta solenidade tão importante de nossa igreja. As solenidades, dentro da igreja nós celebramos memórias facultativas, memórias obrigatórias, que são os santos, que estamos rezando os santos, e alguns santos rezamos festas, e outros rezamos solenidades, e a solenidade é a festa de toda festa. Lembra que quando a gente entende o mandamento da lei da igreja, quando fala lá guardar domingos e festas, guardar domingos e festas é exatamente esta realidade. Então hoje é um dia de solenidade, festa sobre todas as outras festas, onde nós rezamos a Trindade. A Trindade, ela é colocada dentro dessa liturgia, dentro dessa ótica de caminhada, não porque nós não temos o que celebrar no tempo comum, então vamos inventar celebrações. Não, não. A celebração é para reforçar essa certeza de um Deus que caminha conosco, um Deus que permanece com a sua comunidade, um Deus que não nos abandona, um Deus que não se separa de nós. Muitas das vezes, somos nós que nos separamos de Deus, somos nós que nos afastamos do seu amor misericordioso. Então, aí a gente começa a observar e a rezar esse tempo e esse momento. A liturgia de hoje vai resgatar esse valor da presença de Deus. Se pegarmos ali Deuteronômio, que é a primeira leitura, nós vamos observar que Deus, o que Ele faz com o seu povo? Deus diz também a Moisés: olha, veja tudo o que eu fiz por vocês, eu permaneci junto. Então é um Deus que fala no meio do fogo e não se queima. Um Deus que liberta o povo da escravidão do tempo do Egito. Um Deus que caminha com esse povo no deserto. Um Deus que dá a vida. Então ali a gente mostra essa certeza de Deus. Qual é outro critério, qual outro exemplo que a gente vai querer de Deus para dizer: o Senhor está conosco? Já dizia o texto do antigo Israel. Por isso que os nossos irmãos no judaísmo, no povo hebreu, os nossos irmãos judeus, eles professam a fé monoteísta, a fé em um único Deus. Os nossos irmãos também, separados de nós pela religião, como os judeus, então são irmãos mais velhos de fé. O Islã, os muçulmanos também acreditam e professam a fé no Deus de Abraão. E o Deus de Abraão é um único Deus. Único é o Senhor, que é nosso Deus, está no céu e na terra. Então nós temos aí duas religiões monoteístas. E nós, cristãos, somos monoteístas? Somos, porque professamos a fé em um único Deus,
em 3 pessoas, que é o mesmo Deus. Então olha aqui, o que nos une é essa certeza de celebrar um único Deus e sermos obedientes a um único Pai, a um único Deus. Agora, por que nós rezamos a Santíssima Trindade? Veja que interessante. Se olharmos para Abraão, nosso pai na fé, Abraão era velho, era estéril. A sua mulher também, Sara, estéril, velha. E nessa realidade já avançada, Deus visita a casa de Abraão. De que maneira? Por 3 anjos. Então os 3 anjos é a representação que nós temos mais bela iconográfica da Santíssima Trindade, aonde não há diferença entre eles, mas a sua realidade de comunhão e de comunidade é perfeita. E essa comunidade vai dizer a Abraão: o ano que vem voltarei e sua mulher terá um filho. Já vai estar com um filho. Olha que a promessa de Deus, né, foi fiel a Abraão. Abraão duvidou também de Deus, né, mas Deus não se afastou da promessa. Deus não se afastou da ação e conduziu Abraão a uma realidade justa. Essa é a ação forte que nós temos dentro desse mistério de fé. Se dermos um salto e chegarmos na dinâmica da ponte do Antigo e do Novo Testamento, aonde a Trindade vai se fazer revelar, aí nós olhamos para a presença de Maria, nossa Mãe Santíssima. Quando Gabriel, o arcanjo Gabriel, visita Nossa Senhora, o que ele fala? Que Deus encontrou graças aos seus olhos. Então Deus, na sua a onipotência de Deus, Deus é um, encontrou graças aos olhos de Maria, quer dizer, Deus se apaixona. Então a vontade de Deus, que é Pai, é que ela seja mãe do Filho, e o Filho é Deus. Então Deus, Filho, por obra do Espírito, porque o Espírito é Deus. Então Maria recebe a sombra do Espírito e dá a ela a graça de ser mãe de Jesus Cristo, Deus Filho. Olha que ação importante. Então, se nós olharmos essa realidade, vamos dizer que Maria, nossa mãe, é a amada de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Olha que ação importante. Então Maria é toda de Deus e toda nossa. Agora, uma outra ação importante dentro dessa celebração. Maria representa a igreja que recebe a presença da Trindade. Então Maria é a porta pela qual se faz conhecer todo o mistério trinitário e nos dá a certeza de que esse Deus não é inacessível, não é aquele que eu não consiga tocar. Às vezes a gente coloca Deus numa dimensão tão inacessível que nós temos Deus nessa dimensão tão distante da gente, mas a gente esquece que Deus não está distante, mas dentro de nós. Deus está conosco. Aonde está conosco? Pelo batismo. No batismo, nós recebemos a Trindade, somos batizados em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É até sugestivo pedir para colocar a foto de Pedro ali na pia batismal, para lembrar exatamente isso, que nós sepultamos a nossa realidade no batismo, e não morremos mais, estamos vivos para Deus, apenas estamos em um outro lugar, não estamos mais aqui, nós ficamos, nosso irmão está no eterno, na casa do Pai, mas também está conosco, e celebra essa certeza de vida na eternidade. Essa é a expressão importante para se rezar. Então o 7º dia não é perda, não é rezar morte, mas é rezar o encontro com o eterno, a certeza do eterno, a alegria do céu, a certeza do céu. Essa é a parte importante, porque Deus não abandona, Deus nos dá a vida, e somos herdeiros desta vida que é Deus conosco. Então nosso irmão está no céu, está com Deus. Que alegria poder a gente rezar, não perda, mas rezar esse encontro com os céus, né? Tão querido na terra, muito mais querido no céu. Por isso que o Senhor com certeza disse a ele: vem para a minha alegria,
Deixa o sofrimento e a tristeza desse tempo. Você não merece a tristeza e o sofrimento do tempo. Vem para a minha alegria. E ele prontamente foi ao Senhor, né? Voltou para casa. Não abandonou os seus, mas diante de Deus, junto a nós, reza pelos seus. Essa é a missão da gente. Por isso que quando a gente fala do mistério, até mesmo a Santíssima Trindade, nós não falamos de um Deus separado de nós. E não falamos dos nossos irmãos quando vão para o eterno, vão para Deus, como se fosse alguém que aniquilou a sua existência. Não aniquila a existência. A vida não é tirada, mas transformada. Deixamos um corpo material, deixamos uma matéria corruptível, que é o nosso corpo, que faz parte de nossa história, para que a terra cumpra a sua missão. Mas encontramos em Deus um corpo glorificado, que não traz a marca da dor nem do sofrimento, mas a marca do eterno, a alegria dos céus. E se nós somos, como São Paulo fala, daquela dimensão da herança, se somos filhos no Filho de Deus, se somos co-herdeiros desse mistério, então logo nosso irmão também já recebeu a herança. E qual foi a herança que ele recebeu? A vida eterna. Essa é a certeza do céu, né? Seria muito triste se ficássemos presos no vago, se ficássemos presos no nada, se ficássemos presos na morte. Nosso irmão Pedro venceu a morte, está em Deus, aleluia. Essa é a certeza do céu. E nós que aqui ficamos, temos que seguir esse exemplo de comunhão, na certeza de vivermos a verdadeira herança para alcançarmos o céu, voltar para Deus, né? Que Ele descanse em paz no paraíso, e nós que aqui ficamos, que possamos ter força, coragem, erguer a cabeça e dizer: olha, essa é a nossa fé que professamos, razão da nossa existência em Cristo Jesus nosso Senhor. Vencemos a morte não tem mais existência para aquele que crê, porque Cristo venceu a morte. E foi só Cristo que morreu na cruz? Não é só Cristo que venceu a cruz? Não, a Santíssima Trindade venceu a cruz, porque a cruz é um desejo do Pai como oferta, a oferta do Filho enquanto carne, e a certeza do Espírito enquanto força que ressuscita e traz vida. Olha que ação importante. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo sofreu as nossas dores e nos deu a certeza da vida. Essa é a certeza de fé. Por isso que nós sentimos saudades, não perda, saudades já do eterno, saudades do eterno. Se alguém disser a vocês, família, perdemos o Pedro, nunca diga que perderam. Se alguém chegar e falar assim, me desculpa, mas eu não perdi nada, eu ganhei para Deus. Ganhei para Deus. Essa é a parte importante. Ganhei para o Senhor, né? Perda é quando a gente não dá o valor necessário à ação, ou quando se preocupa por um tempo e depois esquece. Ganhei para Deus. Voltou para o Pai e lá está com o Senhor. Voltando à dinâmica da Santíssima Trindade, a gente entende que esse mistério de felicidade é até sugestivo, porque é uma foto linda, feliz, glorificando a sua existência, não só para esse tempo, mas também para o eterno. Nós olhamos a realidade da leitura do Evangelho, quando o próprio Senhor diz: vou conduzir vocês, vão para um lugar, para a montanha onde eu vou indicar. Ali é o final do texto do Evangelho de Mateus, aonde ele indica o monte das, ali o monte das bem-aventuranças, no mar da Galileia, e aonde ele começou, o primeiro plano de pastoral de nosso Senhor, foi ali no mar da Galileia, nesse monte, onde ele fala as bem-aventuranças. Pega lá Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, é o plano pastoral de nosso Senhor, o primeiro plano pastoral que a gente tem. Depois ele fala, nesse mesmo monte, dizendo, eu vou estar com você até o fim do mundo. Então quer dizer que Deus não abandona, Deus está com a gente, Deus caminha conosco, mesmo se às vezes nos falta um chão, Deus está com a gente. E Ele deixa uma coisa importante na nossa vida, né? Deus nos dá a certeza da sua presença. Somos nós que às vezes nos afastamos dEle, mas Ele nunca se afasta de nós. E Ele fala sobre essa ação, ide pelo mundo, agora é a nossa missão,
e proclamai esse evangelho, e fazei com que todos se tornem discípulos meus. Como é que eu sou discípulo de Jesus Cristo? Pelo batismo. Mais uma vez, nos reportamos à pia batismal, para relembrar que somos discípulos de Jesus Cristo e professamos essa fé. Por isso que, vocês repararam que na igreja a gente faz um louvor enorme à Santíssima Trindade em toda a nossa existência? Quando nascemos, o que os nossos pais fazem em nós? Os nossos pais, os cuidadores, os avós, o que eles fazem? Um sinal da cruz na gente. Já nos abençoa, desde ali. Ali não é sacramento, mas é um ato de fé. Já abençoa, quase que dizendo, estou te entregando a Santíssima Trindade. Depois nós crescemos e chegamos à pia batismal para sermos discípulos de Jesus Cristo. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caminhamos a nossa vida chamando a Deus de Abá. Qual é a oração que nos dá essa graça de poder rezar? Abá, Pai, Pai Nosso. E o Pai Nosso é a síntese da nossa existência. Depois, quando o fim da nossa existência na terra, para alcançarmos a plenitude da nossa existência no céu, olhando para essa realidade, o que a gente faz? O sinal da cruz, dizendo, pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus deu, Deus tirou, assim foi do agrado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um eterno louvor à Santíssima Trindade. Na missa, nós começamos a missa pelo sinal da cruz. A primeira oração, que é chamada oração coleta, que o padre rezou, é um louvor a Deus, no Filho, pelo Espírito Santo. Se fazemos o ato penitencial na missa, quando o fazemos, lembramos um Deus que é trino. Cantamos o hino de louvor, e o hino de louvor expressa a Deus que é Trindade. Se vamos proclamar a palavra, vocês repararam que a leitora, né, ela não colocou outra ação, ela não pediu, né, assim, uma autorização para ler, faz uma parte da leitura. Agora, o diácono proclamou a leitura, e ele proclamou a existência de Cristo, porque é Cristo, o sacerdote. Então ele pede a bênção. Vocês viram que o padre impôs a mão sobre ele e a abençoou, para que ele pudesse ser enviado a anunciar a palavra de Deus, que é Cristo, para a comunidade. Daqui a pouquinho nós vamos professar o creio. O creio é um grande louvor à Santíssima Trindade, porque exaltamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha quanta coisa importante. Quando a gente vai proclamar a palavra, o diácono proclama a palavra, a gente não faz um sinal na gente, ali no Evangelho? Que sinal que é esse? Muitos vão dizer, é o sinal da cruz. Né? Carinhosamente a gente fala que é o sinal da cruz, mas o sinal da Santa Cruz nós fazemos para rezar. Para receber a palavra, fazemos 3 cruzes, lembrando sempre o mistério trinitário, que Deus esteja em meu entendimento, Deuteronômio. Guarda essa palavra, escuta Israel, o Senhor é teu Deus, único Deus, e só Ele deves prestar culto. Então que a existência de Deus perpasse na tua vida como o sangue que corre nas tuas veias. Fazemos um sinal da cruz na boca, dizendo, né, que Deus também esteja nos meus lábios, para que eu proclame os louvores do Senhor, a graça de Deus. Por isso que nós temos que participar da missa. E o terceiro, esqueço que eu tenho que, perdão, tem que falar também a câmera, né? O terceiro, no coração, aonde a gente diz que Deus esteja no meu coração, para que seja a morada do Altíssimo. Então Deus está na sua total presença dentro da gente. Olha que importante, né? E às vezes na missa a gente faz assim correndo, porque vê o outro fazer, ai meu Deus, está na hora de fazer, vou fazer. Aí o mais desesperado já faz um sinal da cruz para economizar tempo. E a gente grita ali, essa parte a gente fala, né, glória a vós Senhor, e escuta e depois esquece tudo. Mas olha que interessante, voltar a Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força e toda a tua existência, porque tu pertences a Ele. Essa é a ação. Se a gente caminha nessa realidade, nós entendemos o mistério da Santíssima Trindade, porque não é um mistério para se conhecer, mas para viver a Santíssima Trindade, como dizia Santo Agostinho.
E como é que a gente explica a Santíssima Trindade para uma criança? Nós temos as crianças. Como é que você vai explicar tudo isso, coisa complexa, para uma criança? Simples. São Patrício, pega o São Patrício como exemplo. São Patrício lá na Irlanda do Norte, o que ele fez? O que mais tem lá? Trevo. Trevo tem quantas folhas? Graças a Deus. Trevo tem 3 folhas. As 3 folhas são diferentes uma das outras? Não, são iguais. Então ele usou dessa planta, não de uma superstição, mas da planta, e falou assim: olha, você quer aprender como que é a Santíssima Trindade? É como são essas 3 folhinhas, que unidas montam um mistério, o trevo. Mas se você tirar as folhas e separá-las, ele deixa de ser trevo. Ele precisa dessa unidade perfeita para ser o trevo. E tem um caule, que é marronzinho, ardidinho, gostosinho, né? A gente come assim, né? O caulinho do trevo. Tem ali, né? O trevinho. O que é esse caulinho? Quem ele representa? Nossa Senhora, a sombra da Santíssima Trindade. Pela presença dessa ação que não aparece no trevo, que quando a gente olha para o trevo, a gente se prende no caule dele? Não. O que mais chama atenção no trevo? As suas folhas, a beleza das suas folhas. Assim deve ser eu e você, como Maria. Não aparece no mistério da Trindade, porque não faz parte do mistério enquanto mistério, mas é a porta. Mas o que se resplandece é a Santíssima Trindade. Seja você também reflexo, beleza da Santíssima Trindade, aonde Deus quer que você esteja. Hoje nós rezamos nosso irmão Pedro também, né? Reflexo da Trindade, aonde está, nos convida ao mistério de Deus. Olha que ação importante, né? Isso é missão. Cumpriu a sua missão, guardou a sua fé, percorreu a corrida de sua história. Para ele é reservada a coroa da vitória da eternidade. Que nosso irmão, que também todos nós, possamos ter essa paz no coração. E hoje, vivendo a Santíssima Trindade, a alegria de celebrar um único Deus em 3 pessoas. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para não esquecer, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vocês repararam? Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora